Pai, prometo te pagar, disse meu filho horas antes de sumir com minha nora levando uma fortuna. Meu nome é Vicente Ferraz, tenho 60 anos e durante 35 deles construí um negócio honesto, vendendo papelaria aqui em São Paulo. 3 lojas espalhadas pela capital: Vila Mariana, Tatuapé e Pinheiros. Nunca fiquei rico, mas nunca faltou nada. Aprendi com meu pai que trabalho constrói caráter, e foi isso que tentei ensinar ao meu filho Rafael. Mas naquela terça-feira de março, quando ele entrou no meu apartamento na Vila Mariana com a Patrícia, sua esposa, eu não sabia que estava prestes a perder tudo. O sol da tarde entrava pela janela da sala, iluminando a mesa onde eu tinha acabado de assinar os papéis. Rafael segurava o contrato com as 2 mãos, os olhos brilhando de um jeito que eu não via há anos. Patrícia sorria ao lado dele, elegante como sempre, mas com aquele ar distante que nunca consegui decifrar completamente. Pai, isso aqui vai mudar nossas vidas, Rafael disse, a voz firme e cheia de convicção. A agência de marketing digital vai decolar. Já tenho 3 clientes interessados. Em 6 meses, você vai ver o retorno. Eu olhei para o extrato bancário na minha mão. 280 mil reais. Era tudo o que eu tinha guardado em 8 anos, mais o dinheiro da venda do terreno em Atibaia que meu pai me deixou. Uma vida inteira de economia, de acordar cedo, de almoçar marmita para guardar um pouco mais no final do mês. Rafael, meu filho, esse dinheiro é tudo que tenho. Você tem certeza que vai dar certo dessa vez? Ele se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Pai, eu sei que errei antes. A loja de roupas, o e-commerce. Eu era imaturo, mas agora é diferente. Tenho experiência, tenho a Patrícia me ajudando, tenho um plano sólido. Patrícia acenou com a cabeça, mas não disse nada. Apenas aquele sorriso profissional, como se estivesse fechando um negócio qualquer. Olha aqui o contrato. Rafael abriu o documento na minha frente. 8 mil reais por mês durante 3 anos. Está tudo registrado, assinado, reconhecido em cartório. Você é meu pai, mas isso aqui é sério, é profissional. Eu queria acreditar. Deus sabe o quanto eu queria. Desde que me divorciei da Marta, 12 anos atrás, Rafael era o que me restava de família verdadeira. Eu não fui o pai mais presente quando ele era criança. Vivia entre as lojas, controlando o estoque, fechando conta, correndo atrás de fornecedor. Talvez tenha faltado abraço, tenha sobrado dinheiro no lugar de tempo. Essa era minha chance de ajudá-lo de verdade, de vê-lo vencer. Tá bom, filho, eu confio em você. As palavras saíram da minha boca e Rafael me abraçou forte. Senti o cheiro do perfume caro que ele usava. Vi Patrícia pegar a bolsa de couro legítimo e pensei, eles vão conseguir. Dessa vez vai dar certo. Na manhã seguinte fiz a transferência, 280 mil reais. Confirmei 3 vezes antes de apertar o botão final. Meu coração acelerou quando vi o saldo da conta descer para menos de 10 mil reais. Rafael me ligou assim que o dinheiro caiu. Caiu aqui, pai. Obrigado, de verdade. Você não vai se arrepender. Semana que vem já começamos a estruturar tudo. Vai com Deus, meu filho. Desliguei o telefone e fiquei olhando pela janela. Lá embaixo, a rua da Vila Mariana fervilhava de gente voltando do trabalho. O cheiro de pão da padaria da esquina subia até o 3º andar. Eu me senti aliviado, quase feliz. Se você está gostando dessa história, deixe nos comentários de onde você está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar os próximos capítulos. Vicente ainda não sabe, mas a vida dele está prestes a virar de cabeça para baixo. As primeiras semanas foram boas. Rafael me mandava mensagens animadas, falava dos equipamentos que estava comprando, do escritório que estava montando na Zona Oeste, dos contratos que estava prestes a fechar. Eu respirava aliviado toda vez que o telefone tocava. Na segunda-feira da 3ª semana, liguei para saber como estavam as coisas. Oi, pai, tá corrido aqui, mas tá indo. A gente se fala melhor no final de semana, tá? Tudo bem, filho. Só queria saber se precisa de alguma coisa. Não, tá tudo certo. Depois eu te mando fotos do escritório. As fotos nunca chegaram. No final de semana seguinte, ele não atendeu. Mandei mensagem. Nada. Liguei de novo na segunda. A ligação caiu direto na caixa postal. Senti um aperto no peito, mas tentei me acalmar. Ele deve estar atarefado. Começar um negócio é puxado. Mais uma semana se passou. Silêncio. Foi quando liguei para a Marta, minha ex-esposa. Vicente, tudo bem?
Ela parecia surpresa. A gente só falava em aniversário ou Natal. Marta, você tem falado com o Rafael? Houve uma pausa. Não. Faz umas 3 semanas que ele não responde minhas mensagens. Achei estranho, mas pensei que estava ocupado. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Meu estômago virou. Não. Só queria saber. Desliguei e fiquei parado no meio da sala, ouvindo o barulho do trânsito lá fora. O apartamento parecia menor, as paredes mais próximas. Tentei ligar para a Patrícia. Número inexistente. Fui até o endereço do escritório que Rafael tinha me passado. Um prédio comercial na Lapa. Subi até o 5º andar. A sala estava vazia. Nem placa, nem móvel, nada. Perguntei ao zelador. Aquele rapaz? Alugou, ficou 2 dias e sumiu. Nem pagou a 2ª parcela. O dono já está procurando ele. Meu mundo desabou ali, no corredor frio daquele prédio. Voltei para casa cambaleando. Subi as escadas porque não conseguia esperar o elevador. Tranquei a porta. Sentei no sofá e fiquei olhando para o teto. 280 mil reais, meu filho. Sumido. E naquele silêncio sufocante do apartamento, uma única pergunta martelava na minha cabeça. Como eu fui tão cego? Passei 3 dias sem sair de casa. Acordava de madrugada com o coração disparado, pegava o celular e olhava a tela vazia. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada perdida. Nada. Tentei ligar para Rafael mais 20 vezes. O número continuava caindo direto na caixa postal. O número que você discou não pode atender no momento. Aquela voz automática virou uma tortura. Na quinta-feira, a dona Célia, funcionária da minha papelaria da Vila Mariana há 18 anos, apareceu no meu apartamento. Ela tinha a chave reserva para emergências. Seu Vicente, o senhor não apareceu na loja em 3 dias. Tá tudo bem? Eu estava sentado no sofá, ainda de pijama, a barba por fazer, cercado de xícaras de café frio. Célia, As palavras travaram na garganta. Ela entrou, fechou a porta e sentou ao meu lado. O que aconteceu? E então eu contei tudo. O empréstimo, o sumiço, o escritório vazio. A cada palavra, sentia o peso da vergonha apertar meu peito. Quando terminei, estava com os olhos cheios d'água. Dona Célia segurou minha mão. Meu Deus, Vicente, isso não é só dinheiro, é traição. Ele é meu filho, Célia, meu único filho. E por isso dói mais ainda. Ela respirou fundo. O senhor já procurou a polícia? Balancei a cabeça. Não sei nem por onde começar. Tenho vergonha, Célia. Vergonha de ter sido tão idiota. O senhor não foi idiota. O senhor foi pai. E isso não é crime. Ela me obrigou a tomar banho, me arrastou até a padaria da esquina e pediu 2 pães na chapa com manteiga. A gente sentou numa mesinha de fórmica, enquanto o movimento da manhã acontecia ao redor. O cheiro de café fresco, o barulho das motos na rua, a vida seguindo como se nada tivesse acontecido. Vicente, o senhor precisa agir. Não pode ficar parado. Eu sei, mas não sei o que fazer. Foi quando o seu Osvaldo entrou na padaria. Ele me viu, veio direto para a nossa mesa. Vicente, faz tempo que não te vejo na barbearia. Tá devendo um corte, hein? Osvaldo era dono da barbearia na esquina há 40 anos. A gente se conhecia desde que me mudei para a Vila Mariana. Mais que cliente e barbeiro, éramos amigos de verdade. Célia olhou para mim e para ele. Seu Osvaldo, senta aqui. O Vicente precisa de conselho. Osvaldo puxou uma cadeira. E mais uma vez contei a história. Ele ouviu em silêncio, o rosto sério, os olhos atentos. Quando terminei, ele suspirou fundo. Vicente, vou te falar uma coisa que vai doer, mas precisa ser dita. Seu filho não sumiu por acidente. Ele planejou isso. As palavras foram como um soco. Escritório alugado por 2 dias, contrato assinado só para te enganar, número bloqueado. Isso foi premeditado, amigo. Senti a bile subir na garganta. Mas por quê? Eu sempre dei tudo para ele. E talvez esse seja o problema. Osvaldo colocou a mão no meu ombro. Você deu tudo, mas não ensinou o valor de nada. Aquilo doeu mais do que eu esperava, porque era verdade. Depois da separação da Marta, eu tentei compensar minha ausência com dinheiro. Rafael queria um carro novo, eu dava. Queria viajar, eu pagava. Os 2 negócios que faliram, eu cobri os prejuízos sem nem perguntar muito. Eu criei um filho que sabia pedir, mas não sabia agradecer. O que eu faço agora, Osvaldo? Primeiro você vai à polícia fazer um boletim de ocorrência.
Segundo, procura um advogado. Terceiro, você levanta dessa cadeira e volta a viver. Porque a vida não para, Vicente, e você não pode parar também. Naquela tarde segui o conselho. Fui até o 16º Distrito Policial e registrei o boletim de ocorrência. O delegado foi direto. Senhor Vicente, o senhor tem o contrato assinado? Tenho. Reconhecido em cartório. Então isso é estelionato. Vou abrir investigação, mas preciso ser sincero. Localizar alguém que sumiu de propósito pode demorar. Saí da delegacia com um protocolo na mão e um vazio no peito. 2 semanas se arrastaram. Eu voltei a trabalhar nas lojas, mas era como se estivesse no piloto automático. Atendia clientes, conferia caixa, conversava com fornecedores, mas minha cabeça estava longe. À noite, sozinho no apartamento, eu abria o álbum de fotos antigas no celular. Rafael criança, Rafael adolescente, Rafael formado na faculdade com o canudo na mão. Eu ao lado dele, sorrindo, orgulhoso. Onde foi que tudo desandou? Foi numa terça-feira, 3 semanas depois do sumiço, que o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi com o coração acelerado. Alô? Vicente? Era uma voz feminina, hesitante. Sim, quem fala? Aqui é a Júlia. A gente trabalhou junto na agência onde a Patrícia era freelancer. Meu corpo inteiro congelou. Você sabe onde ela está? Olha, eu não queria me meter, mas eu vi no Instagram dela. Ela está em Florianópolis. Florianópolis? É. Postou foto num apartamento de luxo na beira-mar. Ela e o Rafael estão morando lá. O sangue subiu para a minha cabeça. Tem certeza? Tenho. Inclusive, eles estão ostentando. Restaurante caro, roupas de grife. É tipo, tá na cara que estão gastando grana. Obrigado, Júlia, muito obrigado. Desliguei e fiquei parado no meio da sala. Florianópolis, apartamento de luxo, ostentando, com o meu dinheiro. Abri o Instagram, criei uma conta falsa e procurei o perfil da Patrícia. Não demorou para achar. A conta era pública. E lá estavam eles. Foto na varanda de um apartamento com vista para o mar. Rafael de óculos escuros, Patrícia de biquíni, taças de espumante na mão. A legenda. Recomeços são sempre bem-vindos. A próxima foto. Os dois num restaurante chique, pratos sofisticados na mesa. Outra, Rafael dirigindo um carro conversível. Senti as pernas fraquejarem. Sentei no chão da sala e coloquei as mãos no rosto. Eles estavam vivendo a vida dos sonhos. Com o dinheiro que eu juntei vendendo caneta, caderno, papel sulfite, com o suor de 35 anos de trabalho. Mas o que mais doeu não foi o dinheiro. Foi ver o sorriso no rosto do meu filho. Um sorriso sem culpa, sem remorso. Como se eu nunca tivesse existido. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, ouvindo o silêncio pesado do apartamento. E pela primeira vez, uma pergunta diferente me veio à cabeça. Não era mais onde eu errei, era quem é esse homem que eu chamei de filho? Na manhã seguinte, levei as fotos do Instagram para a delegacia. O delegado olhou para a tela do celular, balançou a cabeça e suspirou. Senhor Vicente, isso aqui é prova de que eles estão com o dinheiro. Vou oficializar a localização e pedir bloqueio de contas bancárias. Quanto tempo isso demora? Depende do juiz. Pode levar semanas, até meses, mas pelo menos agora sabemos onde eles estão. Saí da delegacia com a sensação de que a justiça era lenta demais para a dor que eu sentia. Voltei para a papelaria da Vila Mariana. Dona Célia percebeu meu estado assim que entrei. Achou eles? Achei. Estão em Florianópolis morando num apartamento de luxo gastando tudo. Ela fechou os olhos, respirou fundo. Meu Deus, essa menina e o Rafael, como conseguem dormir à noite? Não sei, Célia. E o pior é que eu não sei se quero saber. O dia se arrastou. Cada cliente que entrava, cada venda que eu registrava, tudo parecia sem sentido. À tarde, fechei a loja mais cedo e fui caminhar pelo Parque do Ibirapuera. O sol estava se pondo. As árvores balançavam com o vento leve. Famílias passeavam com crianças. Tudo tão normal, tão sereno. E eu ali, um homem de 60 anos, traído pelo próprio sangue, tentando entender como seguir em frente. Sentei num banco perto do lago e olhei para a água parada. Minha imagem refletida parecia mais velha, mais cansada. Foi quando ouvi uma voz conhecida. Vicente? Levantei os olhos. Era a Marta, minha ex-esposa.
Marta, o que você está fazendo aqui? Vim visitar minha irmã que mora perto. E você? Fiz um gesto vago, tentando respirar. Ela sentou ao meu lado e ficamos em silêncio por alguns segundos. Marta sempre foi uma mulher intuitiva. Tem a ver com o Rafael, não tem? Eu contei tudo. Pela terceira vez em poucas semanas, revivi cada detalhe da traição. Marta ouviu sem me interromper. Quando terminei, vi lágrimas nos olhos dela. Vicente, eu não sei o que dizer. Ele é meu filho também, mas isso é imperdoável. Você sabia que ele era capaz disso? Ela hesitou. Eu sempre soube que o Rafael era egoísta, desde criança. Lembra quando ele pegou o dinheiro da minha carteira para comprar videogame e mentiu dizendo que tinha achado na rua? Lembrei. Rafael tinha 12 anos. A gente relevou Vicente. Disse que era coisa de criança, mas não era. Era caráter. A palavra caiu como chumbo. E a gente formou ele assim, continuou Marta. Você trabalhando demais. Eu tentando compensar a ausência, os dois dando tudo sem cobrar nada. A gente criou um homem que acha que o mundo deve a ele. Ela enxugou os olhos. Mas isso não justifica o que ele fez. Nada justifica. Ficamos ali até o céu escurecer. Antes de ir embora, Marta me abraçou. Vicente, se precisar de qualquer coisa, me liga. A gente pode não ser mais casado, mas a gente ainda é, sei lá, família de alguma forma. Aquilo me aqueceu o peito. Obrigado, Marta. Voltei para casa e pela primeira vez em semanas consegui comer alguma coisa. Um macarrão instantâneo, simples, mas era comida. Estava lavando a louça quando o telefone tocou. Número de Florianópolis. Meu coração disparou. Sequei as mãos e atendi. Alô? Pai? Era a voz do Rafael. Calma, quase casual. Fiquei mudo por 2 segundos. A raiva subiu como lava. Rafael, pai, eu precisava te ligar. Eu sei que você deve estar preocupado. Preocupado? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Você sumiu com 280 mil reais, me bloqueou, mudou de cidade. E você acha que eu estou preocupado? Silêncio do outro lado. Pai, calma. Deixa eu explicar. Explicar o quê, Rafael? Que você me roubou, que você planejou isso. Não foi roubo, pai. O dinheiro era emprestado. Eu vou pagar de volta. Então por que sumiu? Por que bloqueou meu número? Por que está morando num apartamento de luxo em Florianópolis? Mais silêncio. Eu precisava de um tempo para estruturar as coisas. O negócio está indo devagar, mas vai dar certo, pai. Só preciso de mais tempo. Tempo? Eu estava tremendo. Você está postando foto em restaurante caro, dirigindo carro conversível e me fala de tempo? Pai, isso é investimento em imagem, marketing pessoal. Você não entende como funciona. Algo dentro de mim quebrou. Eu não entendo. Eu que trabalhei 35 anos vendendo caneta e papel, acordando às 6 da manhã, fechando loja às 10 da noite, guardando cada centavo. Eu não entendo? Pai, você está sendo injusto. Injusto? Injusto? Minha voz ecoou pelo apartamento. Eu te dei tudo que eu tinha, Rafael, tudo. E você fugiu como um ladrão. Não foi assim. Foi exatamente assim. Você me enganou. Assinou um contrato falso, alugou um escritório por 2 dias só para fingir que era sério e sumiu. Isso tem nome, Rafael. Chama estelionato. Ouvi a respiração dele do outro lado. Pesada, irritada. Tá bom, pai. Se é assim que você vê, então... Fazer o quê, né? Rafael, eu registrei boletim de ocorrência. A polícia já sabe onde você está. Um silêncio gélido. Você fez o quê? Você me roubou, Rafael. Eu não vou deixar passar. Pai, você tá falando sério? Você vai me denunciar, seu próprio filho? Você deixou de ser meu filho quando me traiu. Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam. Meu corpo inteiro tremia. Sentei no chão da cozinha e deixei as lágrimas caírem. Lágrimas de raiva, de tristeza, de luto. Porque naquele momento eu entendi uma coisa. O Rafael que eu conhecia, ou que eu achava que conhecia, nunca existiu. Os dias que se seguiram foram os mais solitários da minha vida. Eu acordava, ia para as lojas, voltava para casa e a rotina se repetia sem cor, sem gosto. O apartamento parecia maior, mais vazio. O silêncio era ensurdecedor. À noite, sentava no sofá e ficava olhando para a TV sem realmente ver nada. Programas passavam, propagandas, noticiários, tudo distante, como se eu estivesse debaixo d'água.
Na quinta-feira, seu Osvaldo apareceu na papelaria. Vicente, você não apareceu para cortar o cabelo. E olha que você tá precisando, hein? Ele forçou um sorriso. Passei a mão nos cabelos desgrenhados. Tá na hora. Então vem, agora. Fui até a barbearia. O cheiro de talco e loção pós-barba me trouxe uma sensação estranha de conforto. Osvaldo me fez sentar na cadeira e começou a trabalhar em silêncio. Depois de uns 5 minutos, ele parou e olhou para mim pelo espelho. Vicente, eu vou te contar uma coisa que nunca contei para quase ninguém. Eu ergui os olhos para encontrar os dele no reflexo. Eu tive um filho também, há muito tempo atrás. Isso me surpreendeu. Osvaldo nunca falava da vida pessoal. Ele se chamava Carlos. Lindo menino, esperto, cheio de vida. A voz dele ficou mais baixa. Quando ele fez 20 anos, pegou todas as economias que eu e minha esposa tínhamos guardado para comprar uma casa. Disse que ia investir num negócio de importação. Sumiu por 8 meses. Meu peito apertou. Quando ele voltou, estava quebrado. Tinha perdido tudo em jogo. Cassino, aposta. Viciado. Osvaldo respirou fundo. Eu e minha esposa quase nos separamos por causa disso. A dor era grande demais. E o que você fez? Eu perdoei, mas coloquei limite. Ele morou com a gente, mas teve que trabalhar para pagar cada centavo de volta. Levou 6 anos. E sabe de uma coisa? Aquilo salvou ele. Hoje o Carlos é pai de família, trabalha numa metalúrgica. Homem direito. Ele voltou a cortar meu cabelo. O que eu quero dizer, Vicente, é que dor de filho é a pior que existe. Porque a gente ama mesmo quando dói. Mas amar não é ser capacho. Você fez certo em denunciar. Agora, se ele voltar pedindo perdão de verdade, aí você decide se dá outra chance. Mas só se for de verdade. Saí da barbearia com o cabelo cortado e o coração um pouco mais leve. No sábado, Dona Célia me convidou para almoçar na casa dela. Não aceito não como resposta, seu Vicente. Você vai comer comida de verdade hoje. Fui. A casa dela ficava num bairro simples, perto do metrô Saúde. Pequena, mas cheia de vida. Os 3 filhos dela estavam lá, barulho de criança, cheiro de comida caseira no fogão. Sentamos à mesa e Célia serviu arroz, feijão, bife acebolado e farofa. Comida simples, mas feita com carinho. Seu Vicente, disse o filho mais velho dela, um rapaz de uns 25 anos. A minha mãe fala muito do senhor. Diz que o senhor é patrão, mas é gente boa de verdade. Isso me emocionou mais do que eu esperava. Seu filho, é a Célia que faz tudo funcionar. Eu sou só quem assina o cheque. Célia deu uma risada. Para com isso, Vicente. Você é um homem bom. E homem bom merece gente boa ao redor. Depois do almoço, ficamos conversando na sala. Célia me contou sobre as dificuldades que passou quando o marido a deixou com 3 filhos pequenos. Eu pensei em desistir, seu Vicente. Teve dia que eu chorei tanto que achei que não ia aguentar. Mas sabe o que me salvou? As pessoas. A vizinha que cuidava das crianças quando eu trabalhava. O dono da padaria que me dava pão velho no final do dia. O senhor que me deu emprego quando ninguém mais quis. Ela segurou minha mão. A gente não escolhe a família de sangue. Mas a gente escolhe quem fica na nossa vida. E eu escolho o Senhor como família. Voltei para casa naquela noite com o coração aquecido. Ainda doía muito. Mas pela primeira vez senti que não estava completamente sozinho. Na segunda-feira, o advogado que eu tinha procurado, Dr. Marcelo Andrade, me ligou. Senhor Vicente, consegui o bloqueio judicial. As contas bancárias do Rafael e da Patrícia foram congeladas. Meu coração acelerou. E agora? Agora eles vão ter que se manifestar. Ou devolvem o dinheiro ou vão responder criminalmente. A justiça é lenta, mas ela anda. Desliguei o telefone e senti algo que não sentia há semanas. Esperança. Não esperança de que tudo voltasse a ser como antes. Isso eu sabia que era impossível, mas esperança de que talvez a justiça fosse feita e que eu conseguisse, de alguma forma, reconstruir minha vida. Naquela noite, antes de dormir, fiz algo que não fazia há muito tempo. Orei. Não sou um homem religioso. Nunca fui de ir à igreja todo domingo. Mas naquele momento, de joelhos ao lado da cama, com a luz do poste da rua entrando pela janela, eu falei com Deus. Senhor, eu não sei se mereço sua ajuda. Eu falhei como pai, falhei como homem, mas eu preciso de força. Preciso acreditar que ainda há um caminho, que ainda há um sentido. Me mostra o que fazer. Me dá forças para seguir. Não houve voz do céu.
Não houve milagre. Mas quando deitei na cama pela primeira vez em semanas, dormi a noite inteira. 3 semanas depois do bloqueio judicial, recebi uma ligação de um número desconhecido de Florianópolis. Atendi cauteloso. Alô? Vicente Ferraz? Era uma voz feminina, tensa. Sim, quem fala? Aqui é Patrícia. Meu corpo inteiro ficou rígido. Silêncio pesado do outro lado. Vicente, eu preciso falar com você. Sobre o que, Patrícia? Sobre os R$280 mil que você e meu filho roubaram. Não foi roubo. A voz dela tremeu. Olha, eu sei que você tá com raiva, eu entendo. Mas a situação aqui tá complicada. Complicada? Soltei uma risada amarga. Você tá morando num apartamento de luxo, ostentando em rede social, e a situação tá complicada? Vicente, a conta foi bloqueada. A gente não tem mais acesso a nada. O dinheiro que sobrou, o Rafael, ele gastou. Gastou? Ele tem um problema. Com o jogo. Aposta online. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Você tá me dizendo que meu filho gastou R$280 mil em aposta? Não tudo, mas uma boa parte. Vicente, eu não sabia. Quando descobri, já era tarde. A raiva que eu sentia se transformou em algo pior. Desgosto, nojo. E você tá me ligando por quê, Patrícia? Quer que eu tenha pena? Não. Eu vou devolver a parte que ainda tenho. Vou fazer um acordo. Mas o Rafael, ele não quer falar com você. Ele tá revoltado, diz que você o traiu chamando a polícia. Eu respirei fundo. Eu que traí ele. Eu sei que não faz sentido, mas é assim que ele pensa. Patrícia, vocês dois vão ter que responder na justiça. Não é comigo que vocês têm que acertar agora. É com a lei. Eu sei. A voz dela ficou ainda mais baixa. Vicente, eu sinto muito. De verdade. Desliguei sem responder. Sentei no sofá e fiquei olhando para a parede. Aposta. Jogo online. Vício. Meu filho não era só egoísta. Ele era doente. E eu nunca percebi. Liguei para o Dr. Marcelo. Doutor, a Patrícia me ligou. Disse que quer devolver parte do dinheiro e fazer um acordo. Ótimo. Isso facilita. Vou entrar em contato com o advogado deles. Mas, Sr. Vicente, preciso ser honesto. Você não vai recuperar tudo. Se ele realmente gastou boa parte em jogo, o dinheiro já era. Eu sei, mas podemos conseguir pelo menos metade. E ele vai ter que assinar um termo, reconhecendo a dívida. Tá bom. Desliguei e senti um vazio enorme. Não era sobre o dinheiro. Nunca foi só sobre o dinheiro. Era sobre confiança. Era sobre família. Era sobre tudo que eu achava que conhecia. E no fim, não conhecia nada. Naquela semana, voltei a frequentar a papelaria com mais frequência. Trabalhar me distraía. Dona Célia percebeu que eu estava diferente. Vicente, você parece mais leve. Será? Tá. Não sei explicar, mas parece que você tá aceitando. Talvez ela estivesse certa. No sábado, seu Osvaldo me chamou para tomar uma cerveja num boteco da Vila Mariana. Sentamos numa mesa de plástico na calçada, pedimos 2 chopes e ficamos ali, vendo o movimento da rua. Vicente, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você ainda ama seu filho? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei em silêncio, mexendo no copo. Eu não sei, Osvaldo. Amor de pai não some assim, de uma hora para outra. Mas o que eu sinto agora é decepção, tristeza e cansaço. É um luto. Como assim? Você tá de luto pelo filho que você achava que tinha, porque o filho real, esse que te roubou e sumiu, esse você nunca conheceu de verdade. Osvaldo bebeu um gole. E luto dói, mas passa. E se ele voltar pedindo perdão? Aí você decide. Mas não decide agora. Decide quando a poeira baixar, quando você tiver clareza. Perdão não é esquecer. É escolher seguir sem o peso do ódio. Voltei para casa pensando naquelas palavras. 2 meses depois, Dr. Marcelo me ligou com novidades. Senhor Vicente, fechamos o acordo. Patrícia vai devolver R$120 mil parcelado em 10 vezes. Rafael assinou o termo de dívida reconhecendo o restante, mas alegou insolvência. 120 mil, menos da metade. E criminalmente. Eles vão responder, mas provavelmente vão pegar pena alternativa. Serviço comunitário, talvez.
Justiça manca, mas era o que tinha. Obrigado, doutor. No dia que recebi a primeira parcela, R$ 12.000, sentei na sala e olhei para o extrato bancário. Não senti alívio. Não senti vitória. Senti vazio, porque o dinheiro voltou. Mas meu filho não. E talvez nunca voltasse. Foi num domingo de junho, 3 meses depois do acordo judicial, que Dona Célia me convidou para ir à igreja com ela. Vicente, não precisa ser crente. Só vem. Tem um grupo de apoio que se reúne depois do culto. São pessoas que passaram por perdas, traições, coisas difíceis. Acho que pode te fazer bem. Hesitei. Nunca fui de frequentar igreja, mas Célia tinha um jeito de insistir sem pressionar, e acabei aceitando. A igreja era simples, numa rua tranquila perto do metrô Ana Rosa. Paredes brancas, bancos de madeira, um crucifixo na parede. Gente de todo tipo. Idosos, jovens, famílias, pessoas sozinhas como eu. O culto foi emocionante. O pastor falou sobre recomeços, sobre como Deus restitui o que foi roubado, sobre não desistir mesmo quando tudo parece perdido. Algumas palavras me tocaram fundo. A traição dos que amamos nos ensina que a verdadeira família não vem do sangue. Vem de quem permanece quando tudo desmorona. Vem de quem te estende a mão quando você não consegue mais se levantar sozinho. Depois do culto, descemos para uma sala no subsolo. Havia cerca de 15 pessoas sentadas em círculo. Cadeiras de plástico, café aguado em copos descartáveis, mas um calor humano que eu não sentia há muito tempo. O coordenador, um senhor de cabelos grisalhos chamado Pastor Evandro, deu as boas-vindas. Sejam todos bem-vindos. Aqui é um espaço seguro, sem julgamentos. Cada um compartilha se quiser, e ouvimos com respeito. Uma mulher começou. Falou sobre a filha viciada em drogas que tinha roubado tudo da casa dela. Chorou. O grupo ouviu em silêncio, e depois várias pessoas oraram por ela. Um homem contou sobre a falência do negócio da família por causa de um sócio desonesto. Outro falou sobre o divórcio depois de 30 anos de casamento. Quando chegou minha vez, respirei fundo. Meu nome é Vicente. Tenho 60 anos. E há 4 meses meu único filho sumiu com R$ 280.000 que eu emprestei a ele. Contei tudo. A promessa, o contrato falso, o sumiço, a descoberta, o vício em jogo, o acordo judicial. Quando terminei, uma senhora de uns 70 anos, cabelos brancos e olhos doces, segurou minha mão. Vicente, sei como é. Meu filho me abandonou num asilo e sumiu por 2 anos. A dor de ser traído por quem a gente gerou é indescritível. E como você superou? Eu escolhi perdoar, não por ele, por mim, porque o ódio estava me matando por dentro. Ela sorriu. E sabe de uma coisa? Quando eu perdoei, Deus colocou pessoas na minha vida que viraram minha família de verdade. Hoje tenho amigos que valem mais do que qualquer laço de sangue. Pastor Evandro concordou. Vicente, a Bíblia fala que Jesus escolheu 12 homens para serem sua família. Não eram parentes, eram amigos, irmãos de escolha. E um deles o traiu. Mas Jesus seguiu em frente e encontrou em outros o amor verdadeiro. Aquelas palavras ficaram ecoando em mim por dias. Comecei a frequentar o grupo toda semana. E algo em mim foi mudando. Devagar, mas mudando. Numa quarta-feira, enquanto organizava a papelaria, Dona Célia veio até mim com uma proposta. Vicente, tenho pensado numa coisa há algum tempo. Você já pensou em abrir uma 4ª loja? Já pensei, mas com tudo que aconteceu, não sei se tenho cabeça para isso. E se fosse uma sociedade? Eu entro com trabalho e um pouco de dinheiro que guardei. Você entra com experiência e contatos. A gente divide meio a meio. Olhei para ela surpreso. Célia, você tem certeza? Tenho. Vicente, você me deu emprego quando eu não tinha nada. Me tratou com respeito, me pagou direito, confiou em mim. Agora é minha vez de retribuir. Senti os olhos marejarem. Célia, eu não sei o que dizer. Diz que sim. Ela sorriu. E eu disse. 2 meses depois, abrimos a 4ª papelaria. Pequena, numa galeria comercial perto da estação Paraíso do metrô. Mas era nossa. No dia da inauguração, seu Osvaldo apareceu com um buquê de flores. Parabéns, parceiro. Você merece. Dona Célia trouxe os 3 filhos. A loja estava cheia de amigos, clientes antigos, gente do bairro. E enquanto eu olhava aquele movimento, aquelas pessoas rindo, conversando, me cumprimentando, percebi algo. Eu tinha uma família.
Não era a que eu imaginei. Não era de sangue, mas era real. Era verdadeira. Era minha. Naquela noite, sozinho no apartamento, agradeci a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado por não me deixar sozinho. Obrigado por colocar pessoas boas no meu caminho. Eu perdi um filho, mas ganhei irmãos. Era uma terça-feira de setembro, quase 6 meses depois do sumiço, quando meu telefone tocou. Número de Florianópolis. Mas não era Patrícia, era Rafael. Fiquei olhando para a tela por 3 toques antes de atender. Alô? Pai. A voz dele estava diferente. Rouca, cansada. Rafael. Silêncio pesado. Pai, eu preciso falar com você. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre o que eu fiz. Eu estraguei tudo, pai. Algo no tom dele me fez sentar. O que aconteceu? A Patrícia me deixou. Levou o resto do dinheiro e foi embora com outro cara. Eu tô sozinho aqui sem nada. A conta tá bloqueada, eu devo aluguel, devo em tudo quanto é lugar. Esperei ele continuar. Pai, eu sei que não tenho moral nenhuma para te pedir isso, mas eu preciso de ajuda. A raiva antiga voltou a ferver. Ajuda? Você quer que eu te ajude? Pai, eu sei que fui um idiota. Eu sei que te traí, mas eu sou seu filho. Filho. A palavra saiu como um tapa. Rafael, você deixou de ser meu filho quando pegou minha confiança, enfiou num contrato falso e sumiu para viver de farra. Você não é meu filho. Você é um estranho. Pai, por favor. Por favor, o quê? Você quer que eu esqueça? Que eu finja que nada aconteceu? Você gastou 280 mil reais, a economia da minha vida inteira, em aposta, em jogo. Enquanto eu mal conseguia dormir de preocupação, você estava num cassino online torrando tudo. Eu sei. Eu tenho um problema, pai. Eu sou viciado. Eu preciso de ajuda. Então procura ajuda, mas não comigo. Pai, eu não tenho mais ninguém. A Patrícia foi embora. A mãe não quer falar comigo. Meus amigos sumiram. Eu tô sozinho. E sabe o que doeu mais? Não foi a situação dele. Foi perceber que em algum lugar bem fundo ainda doía ver meu filho assim. Rafael, o que você quer de mim? Eu quero voltar para São Paulo. Quero me tratar. Quero pedir perdão de verdade. Fechei os olhos. Perdão não apaga o que você fez. Eu sei, mas é tudo que eu tenho para oferecer. Desliguei sem responder. Passei a noite inteira acordado, olhando para o teto. A mesma pergunta martelando na minha cabeça. O que eu faço? No dia seguinte, fui até a barbearia do seu Osvaldo. Vicente, pelo jeito da sua cara, aconteceu alguma coisa. Contei sobre a ligação. Osvaldo ouviu em silêncio, depois suspirou fundo. E você? O que quer fazer? Não sei. Parte de mim quer mandar ele se virar. Outra parte sente pena. Pena não reconstrói confiança, Vicente. Eu sei, mas ele é meu filho, Osvaldo, mesmo depois de tudo. Então vou te dar o mesmo conselho que deram para mim quando meu filho voltou. Amor não é fazer tudo pela pessoa. Amor é dar limites, exigir responsabilidade. Se você quer ajudar seu filho de verdade, não dá peixe. Ensina a pescar. Pensei naquilo por 3 dias. No sábado, liguei para Rafael. Pai, ele atendeu no primeiro toque. Rafael, eu vou te fazer uma proposta. E é pegar ou largar. Tô ouvindo. Eu pago sua passagem de volta para São Paulo, mas você não vai morar comigo. Vou alugar uma kitnet simples para você. Vou pagar 3 meses adiantado. Nesse tempo, você vai procurar emprego, vai se inscrever num grupo de apoio para viciados em jogo e vai assinar um termo de compromisso comigo. Que termo? Você vai trabalhar para pagar o que me deve. Não tudo de uma vez. Mas vai pagar. E enquanto não pagar, você não vai ver um centavo meu além do combinado. Silêncio. Rafael, essa é minha proposta. Você aceita ou não? Eu aceito, pai. Mais uma coisa. Se você voltar a jogar, se eu descobrir que você mentiu ou me enganou de novo, acabou. Definitivamente, você entendeu? Entendi. Então tá. Vou comprar a passagem. Você volta semana que vem. Desliguei e senti um peso enorme. Não era alívio. Era medo. Medo de estar fazendo a escolha errada. Medo de ser traído de novo. Contei para Dona Célia. Ela me olhou com preocupação. Vicente, você tem certeza? Não, mas eu preciso tentar. Não por ele, por mim. Para saber que fiz o que era certo. E se ele te decepcionar de novo? Aí eu vou ter paz de consciência.
porque vou saber que dei a última chance. Pastor Evandro, do grupo de apoio, disse algo parecido. Vicente, perdoar não é ser bobo, é dar uma oportunidade de mudança. Mas oportunidade com limite. Se a pessoa não aproveita, o problema é dela, não seu. Rafael voltou numa quinta-feira. Fui buscá-lo na rodoviária do Tietê. Quando o vi descendo do ônibus, quase não o reconheci. Ele estava magro, barbudo, com olheiras profundas. A roupa amarrotada, a mochila velha nas costas. Nossos olhos se encontraram. Ele parou a alguns metros de distância. Oi, pai. Oi. Ficamos ali parados, sem saber o que fazer. Não houve abraço. Não houve choro. Só um silêncio pesado. Vamos, eu disse, e caminhei na frente. Levei Rafael até a kitnet que eu tinha alugado. Um quartinho simples na Vila Guilherme. Mobília básica, mas limpo e seguro. Aqui é seu espaço. 3 meses pagos. Depois disso, é com você. Ele olhou ao redor e assentiu. Obrigado, pai. Amanhã você vai comigo numa reunião do grupo de apoio. E segunda-feira vai começar a procurar emprego. Tá bom. Antes de ir embora, virei para ele. Rafael, eu não confio em você. Ainda não. Confiança se reconstrói com tempo e atitude. Mas eu tô te dando uma chance, não desperdiça. Ele engoliu seco. Não vou desperdiçar, pai, eu prometo. Promessa sua não vale nada para mim agora. Só suas ações. E saí. No caminho de volta para casa, parei num sinal vermelho e olhei pela janela. A cidade estava viva, gente indo e vindo, cada um com sua história, sua dor, sua luta. E eu ali, um homem de 60 anos, tentando reconstruir o que foi destruído. Será que era possível? Será que Rafael era capaz de mudar? Eu não sabia. Mas pela primeira vez tinha esperança. Esperança pequena, frágil, mas viva. Os primeiros dias de Rafael em São Paulo foram tensos. Ele apareceu na reunião do grupo de apoio na sexta-feira, como combinado. Sentou num canto, calado, cabisbaixo. Quando foi sua vez de falar, a voz saiu baixa, quase envergonhada. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos e eu sou viciado em apostas. Foi a primeira vez que eu o ouvi admitir isso em voz alta. Ele contou um pouco da história. As primeiras apostas há 5 anos. A sensação de poder. A ilusão de controle. Como tudo foi piorando. Como ele perdeu dinheiro. Mentiu para a Patrícia. Pediu emprestado de agiota. E como ele roubou do próprio pai. Quando ele terminou, estava chorando. Pastor Evandro foi gentil, mas direto. Rafael, reconhecer é o primeiro passo. Agora vem a parte difícil. Mudar. E isso só depende de você. Na segunda-feira, Rafael começou a procurar emprego. Não foi fácil. Ele tinha currículo bom, mas nenhuma referência recente. 3 meses de ostentação em Florianópolis deixaram um buraco feio. Na segunda semana, conseguiu um trabalho como atendente numa loja de materiais de construção na Zona Norte. Salário de R$ 1.500. Menos do que ele ganhava antes, muito menos do que ele achava que merecia. Mas era um começo. Numa quarta-feira, ele me ligou. Pai, conseguiu emprego. Ótimo, parabéns. Silêncio. Pai, será que a gente pode conversar? Pessoalmente? Hesitei. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre nós. Marcamos num café da Vila Mariana no sábado de manhã. Cheguei primeiro. Pedi um café preto e fiquei olhando o movimento da rua. Rafael chegou 10 minutos depois, de uniforme da loja, direto do trabalho. Sentou na minha frente. Obrigado por vir, pai. Acenou com a cabeça. Pai, eu não sei por onde começar. Eu estraguei tudo. Eu sei disso. Mas eu queria que você soubesse que eu tô tentando. De verdade. Rafael, eu não vim aqui para ouvir desculpas. Não é desculpa, é reconhecimento. Eu passei a vida inteira achando que o mundo me devia alguma coisa, que eu merecia sucesso fácil, dinheiro rápido, vida boa sem esforço. Ele olhou para as próprias mãos. E quando eu não conseguia, eu apostava. Porque na aposta, por alguns minutos, eu me sentia poderoso, no controle. E olha onde isso te levou. Eu sei. Eu perdi tudo. Dinheiro, casamento, dignidade. E o pior de tudo, eu perdi você. Aquilo me atingiu. Rafael, você não me perdeu porque falhou. Você me perdeu porque mentiu, porque me enganou. Porque pegou minha confiança e cuspiu nela. Ele abaixou a cabeça. Eu sei. E sabe o que dói mais? Não é o dinheiro. É saber que você foi capaz disso.
Que o filho que eu criei, que eu amei, era capaz de me olhar nos olhos e mentir. Pai, eu sinto muito. Eu sei que isso não muda nada, mas eu sinto. Fiquei em silêncio. Bebi um gole de café. Rafael, eu te dei uma chance. Não porque você merece, mas porque eu preciso saber que tentei. Agora, se você desperdiçar essa chance, não vai ter outra. Não vou desperdiçar. Vamos ver. Nos meses seguintes, Rafael trabalhou. Todos os dias. Sem falta. No final do primeiro mês, ele me ligou. Pai, recebi o salário, quero te dar R$ 500. Rafael, você não precisa... Preciso sim. Eu devo para você. E vou pagar. Aos poucos, mas vou. Aceitei o dinheiro. Não porque precisava, mas porque sabia que para Rafael aquilo significava algo. Responsabilidade. Dona Célia acompanhava tudo de perto. Vicente, você acha que ele mudou de verdade? Não sei, Célia, mas ele está tentando. E isso já é mais do que eu esperava. No grupo de apoio, Rafael começou a se abrir mais. Fez amizade com outros viciados em recuperação. Um deles, o João, virou uma espécie de mentor. Rafael, a gente vai cair várias vezes, mas o importante é levantar, João dizia. E Rafael caiu. Na 8ª semana ele recaiu. Apostou R$ 200 num site de cassino online. Perdeu tudo em uma noite. No dia seguinte, ele apareceu na papelaria, os olhos vermelhos. Pai, eu preciso te contar uma coisa. Senti o estômago apertar. Eu apostei. R$ 200. Eu quebrei a promessa. A raiva voltou. Rafael, eu sei que estraguei tudo de novo, mas eu vim te contar, porque eu não quero mais mentir. Respirei fundo. Rafael, senta. Ele sentou. Eu sentei na frente dele. Você apostou, perdeu e agora? Agora eu vou começar de novo. Vou procurar ajuda profissional, vou fazer terapia e vou pagar esses R$ 200 que desperdicei. Como? Vou fazer extra. Fim de semana. O que for preciso. Olhei para ele. Pela primeira vez vi algo diferente. Não era o Rafael confiante, cheio de promessas vazias. Era um homem quebrado, mas honesto. Tá bom. Mas se acontecer de novo, Rafael, acabou. Não vai acontecer de novo. E não aconteceu. Rafael começou terapia com uma psicóloga especializada em vícios. Começou a frequentar reuniões diárias do grupo de apoio. Arrumou um trabalho extra aos sábados, descarregando o caminhão num depósito. E todo mês, sem falta, me dava R$ 500. Aos poucos, algo em mim foi amolecendo. Num domingo, 4 meses depois do retorno dele, eu o convidei para almoçar na minha casa. Fiz macarronada. Simples, mas era o que eu sabia fazer. A gente comeu em silêncio no começo. Depois, Rafael falou. Pai, obrigado. Por quê? Por não ter desistido de mim, eu não merecia. Mas você não desistiu. Senti um nó na garganta. Rafael, eu não fiz isso por você. Fiz por mim. Para ter paz. Eu sei. Mas ainda assim, obrigado. Naquela tarde, a gente assistiu um jogo de futebol na TV. Não conversamos muito, mas tinha algo diferente ali. Não era confiança plena, não era perdão completo, mas era um começo. E às vezes, um começo já é tudo. Era dezembro quando o teste verdadeiro chegou. Rafael trabalhava havia 6 meses, pagava o aluguel da kitnet sozinho, nunca tinha faltado uma parcela do que me devia. Estava diferente, mais magro, mais sério, menos falante, mais presente. Foi numa quinta-feira que ele me ligou, a voz estranha. Pai, preciso falar com você, pessoalmente. Meu coração apertou. Aconteceu alguma coisa? Não, não é nada ruim, mas preciso conversar. Marcamos no mesmo café da Vila Mariana. Quando cheguei, Rafael já estava lá. Tinha uma pasta na mão. Pai, senta. Sentei. Ele abriu a pasta e tirou alguns papéis. Pai, eu recebi uma proposta de emprego, numa agência de marketing digital. É júnior, mas é na área que eu estudei. Senti um misto de esperança e medo. E salário é 2.800. Mais do que o dobro do que ganho agora. Ele respirou fundo. Mas tem um porém. Qual? É em Curitiba. O chão sumiu. Curitiba? É. A agência é de lá. Eles viram meu currículo, gostaram, me chamaram para entrevista online. Fizeram 3 entrevistas. E me aprovaram. Fiquei em silêncio. Pai, eu sei o que você deve estar pensando. Que eu vou fugir de novo. Que é desculpa para sumir. Mas não é. Eu juro que não é. Rafael, pai,
Eu tô há 6 meses trabalhando, pagando minhas contas, te pagando. Eu tô na terapia, tô no grupo, eu mudei, de verdade. Ele me olhou nos olhos, mas essa oportunidade é a chance de reconstruir minha carreira, de verdade. Respirei fundo. E você quer ir? Quero, mas não sem a sua bênção. Minha bênção. Pai, eu não vou para lugar nenhum se você disser não, porque eu te devo. Não só dinheiro, eu te devo respeito e confiança. Fiquei olhando para ele. Aquele homem de 32 anos, com olheiras de trabalho duplo, roupas simples, mãos calejadas. Não era mais o Rafael de antes. E como você vai pagar o que me deve se estiver em Curitiba? Vou continuar depositando todo mês. Posso aumentar para R$ 800 e vou vir te visitar. A cada 2 meses. Rafael, você tem certeza que não é fuga? Ele olhou para baixo, depois de volta para mim. Pai, eu entendo se você não confia. Eu dei motivo de sobra, mas eu preciso dessa chance, não só pelo dinheiro, mas para provar para mim mesmo que eu consigo. Pensei por longos segundos. Tá bom. Sério? Mas com uma condição. Você me passa endereço, telefone fixo do trabalho, nome do chefe. E se você sumir, Rafael, dessa vez eu não vou atrás. Acabou. Definitivamente. Eu aceito. E ele foi. 2 semanas depois, Rafael se mudou para Curitiba. Dona Célia ficou preocupada. Vicente, e se ele sumir de novo? Aí eu vou saber que fiz minha parte e vou seguir em frente. Seu Osvaldo foi mais otimista. Vicente, às vezes a gente precisa deixar o filho voar para ele crescer de verdade. Mas eu estava com medo. Medo de ser traído de novo. Medo de ser idiota de novo. No primeiro mês, Rafael me ligou toda semana. Mandava fotos do apartamento pequeno que dividiu com um colega de trabalho, da agência das ruas de Curitiba. E no dia 5, sem falta, depositou R$ 800. No segundo mês, a mesma coisa. No terceiro mês, ele veio me visitar. Desceu do ônibus na rodoviária do Tietê num sábado de manhã. Quando o vi, não contive um sorriso. Oi, pai. Oi, filho. Dessa vez teve abraço. A gente passou o fim de semana juntos. Levei ele para conhecer a nova papelaria que abri com a Célia. Apresentei ele para o pessoal do grupo de apoio. Almoçamos na casa da dona Célia, onde os filhos dela trataram Rafael com carinho. No domingo à noite, antes de ele voltar para Curitiba, sentamos no sofá da minha sala. Pai, eu sei que ainda falta muito para eu reconquistar sua confiança, mas eu quero que você saiba que eu tô tentando. Todo dia. Eu sei, filho. Pai, você me perdoou? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei em silêncio, pensando. Rafael, perdão não é esquecer. Não é fingir que nada aconteceu. Perdão é escolher não carregar o peso do ódio. E sim, eu te perdoei. Mas confiança leva tempo. Ele assentiu. Eu vou provar que mereço. Nos meses seguintes, Rafael provou. Ele depositou todo mês, sem falta. Ligava toda semana. Vinha me visitar a cada 2 meses. E mais do que isso, ele estava crescendo. Foi promovido na agência, começou a liderar projetos, fez amigos de verdade, continuou na terapia, mesmo de longe, por videochamada. E 1 ano depois, numa tarde de sábado, ele me ligou. Pai, posso ir aí te visitar semana que vem? Tenho uma notícia. Claro, tá tudo bem? Tá, é uma notícia boa. Quando ele chegou, trazia uma mulher ao lado. Morena, sorriso tímido, olhos gentis. Pai, essa é a Fernanda, minha namorada. Cumprimentei ela, surpreso. Prazer. O prazer é meu, seu Vicente. O Rafael fala muito do senhor. Sentamos os 3 na sala. Rafael segurou a mão dela. Pai, a Fernanda e eu nos conhecemos na terapia. Ela também está em recuperação, de vício em compras. Fernanda sorriu sem graça. A gente se entende. E a gente tem se ajudado muito. Ela me ajuda a não cair. Eu ajudo ela. A gente está construindo algo saudável. Olhei para os 2. Havia algo de verdadeiro ali. Pai, eu não vim aqui para pedir bênção para casar nem nada disso. A gente está devagar. Mas eu queria que você conhecesse ela, porque ela é importante para mim. Senti os olhos marejarem. Fernanda, seja bem-vinda. Naquele fim de semana vi meu filho de um jeito que nunca tinha visto. Maduro, responsável, feliz. E percebi algo. Ele tinha crescido. Não por mim, não pelo dinheiro que perdeu,
mas pela dor que viveu. 2 anos depois do dia em que Rafael sumiu com minha fortuna, eu estava sentado na varanda do meu apartamento, tomando café numa manhã de domingo. O sol entrava forte pela janela. Lá embaixo, a rua da Vila Mariana estava tranquila, só alguns passarinhos cantando. O cheiro de pão da padaria subindo pela calçada. Meu celular tocou. Era Rafael. Oi, pai. Acordou cedo? Você me conhece. Tô sempre de pé antes das 7. Ele riu. Pai, eu e a Fernanda vamos aí na próxima semana. Tenho uma surpresa para você. Que surpresa? Surpresa não se conta. Você vai gostar. Desliguei sorrindo. Rafael tinha mudado. De verdade. Fazia 2 anos que ele me pagava religiosamente todo mês. Já tinha devolvido quase 90 mil reais. Não era tudo, mas era muito mais do que dinheiro. Era prova. Prova de caráter, de mudança, de respeito. Ele continuava em Curitiba, mas a distância não nos afastou. A gente conversava toda semana. Ele vinha me visitar a cada 2 meses. E às vezes eu ia até lá. Conheci a Fernanda melhor. Uma mulher boa, batalhadeira, que ajudou Rafael a se manter firme. Eles moravam juntos agora, num apartamento pequeno, mas honesto. Na terça-feira seguinte eles chegaram. Rafael entrou no meu apartamento sorrindo. Fernanda ao lado dele. Pai, senta aí, a gente tem algo para te falar. Sentei no sofá, curioso. Rafael olhou para Fernanda. Ela acenou, incentivando. Pai, a gente vai se casar. Senti o peito aquecer. Sério? Sério. Vai ser simples, no civil. Mas a gente queria saber se você aceita ser nosso padrinho. Os olhos encheram d'água. Rafael, filho, eu aceito. Claro que aceito. Fernanda se levantou e me abraçou. Obrigada, seu Vicente. Obrigada por não ter desistido dele. Eu não desisti porque ele é meu filho. E filho a gente não abandona, mesmo quando dói. Naquela noite, jantamos juntos. Fiz um macarrão à bolonhesa, a receita da minha mãe, e ficamos conversando até tarde. Rafael contou sobre os planos deles. Queriam ter filhos um dia. Queriam comprar uma casa. Sonhos simples, mas reais. E eu percebi. Ele não era mais o menino mimado que achava que o mundo lhe devia algo. Ele era um homem. No sábado daquela semana, fui à igreja com Dona Célia. O pastor Evandro pregou sobre família. A verdadeira família não é só aquela que nasce conosco. É aquela que escolhe ficar, que nos ajuda a levantar quando caímos, que nos ama não porque somos perfeitos, mas porque somos humanos. Olhei ao redor. Lá estavam seu Osvaldo, Dona Célia, João do grupo de apoio, Fernanda, Rafael, minha família. Não eram todos de sangue, mas eram todos de coração. Depois do culto, a gente foi almoçar na casa da Célia. Ela fez feijoada, arroz, farofa, couve. A mesa estava cheia. Filhos dela, netos, amigos do bairro, todos conversando, rindo. Rafael estava ao meu lado. Ele olhou ao redor e sussurrou. Pai, obrigado. Por quê? Por me ensinar o que é família de verdade. 3 meses depois foi o casamento. Simples, num cartório pequeno em Curitiba. Só família e amigos próximos. Eu, Marta, Dona Célia, seu Osvaldo, alguns colegas de trabalho deles. Quando o juiz perguntou se havia alguém contra a união, o silêncio foi respeitoso. E quando Rafael e Fernanda disseram sim, os dois estavam chorando. Depois da cerimônia, Rafael veio até mim. Pai, eu sei que nunca vou conseguir pagar tudo o que te devo. Não só o dinheiro, mas a paciência, o perdão, a chance. Rafael, você já pagou mais do que imagina. Como? Você mudou. E isso vale mais do que qualquer dinheiro. Naquela noite, enquanto voltava para São Paulo no ônibus, fiquei olhando pela janela. As luzes da estrada passavam rápido. O céu estava estrelado. Pensei em tudo o que aconteceu. A traição, a dor, a raiva, o desespero. Mas também pensei em Dona Célia, seu Osvaldo, pastor Evandro, Fernanda. Pensei em Rafael, que caiu, mas levantou. E pensei em mim, um homem de 62 anos que perdeu uma fortuna, mas ganhou algo muito maior. Sabedoria, família verdadeira e paz. Quando cheguei em casa, antes de dormir, fiz uma oração. Senhor, obrigado. Obrigado por não me deixar sozinho. Obrigado por colocar pessoas certas no meu caminho. Eu perdi dinheiro, mas ganhei vida. E isso não tem preço.
Fechei os olhos e dormi em paz, porque aprendi uma verdade que ninguém consegue roubar. Família verdadeira não vem do sangue. Vem de quem fica quando tudo desmorona. Vem de quem te estende a mão quando você não consegue mais se levantar sozinho. E isso ninguém me tira.